Esse cara cai em um loop de pesadelo todos os dias. Seu corpo inteiro é puxado para uma escuridão sem fim, incapaz de escapar e apenas afundando mais fundo. O trovão da manhã explode alto do lado de fora da janela, seguido por vozes penetrantes chamando-o para acordar. Ele acorda de repente, com os olhos arregalados, segurando a cabeça de dor. Uma voz vem do quarto ao lado, soando muito feliz por ele ter acordado. Ela o incentiva a encontrar rapidamente uma maneira de sair. Que maneira? Ele olha ao redor, confuso, não entendendo o que está acontecendo aqui. Somente então, a menina lembra-o de olhar para a porta. Há uma enorme parede de espinhos, e ela está se aproximando deles. Isso faz com que ele recuasse assustado, mas ele rapidamente recupera a compostura e tenta encontrar uma rota de escape. A porta no chão não pode ser aberta deste lado, então sua única saída é a janela. Com todas as suas forças, ele tenta quebrar as barras da janela, mas no final não tem efeito algum. Ele desaba no chão, e sons de choro vêm do quarto ao lado. Ela pensou que, uma vez que ele acordasse, ele encontraria uma maneira de escapar daqui, mas agora eles devem apenas ficar aqui esperando para morrer? Isso o deixa muito bravo, e ele grita pelo buraco na parede. Ele pensa que isso é uma brincadeira da pessoa ao lado, então exige com raiva que essa pessoa o liberte imediatamente, ou ele irá à polícia. Ele fala durão, mas quando descobre que a pessoa chorando ao lado é uma garota, imediatamente pede desculpas por ter elevado a voz para ela. Então ele pergunta gentilmente o que está acontecendo aqui. Ele chora enquanto explica que com a forte chuva do lado de fora assim, ninguém virá salvá-los. A parede de espinhos se aproxima deles a cada poucos minutos e em pouco tempo, todos morrerão. Ela chora tão alto que isso o deixa envergonhado. Ele tenta confortá-la e incentivá-la a manter a calma e encontrar uma rota de escape. Neste momento, eles só podem contar consigo mesmos. Ele vê que há um machado ao lado dela, então lhe diz para usá-lo para quebrar a janela. Ao ouvir isso, ela chora ainda mais alto porque sua cela não tem janela. Sem opções, ele grita alto pedindo que ela lhe dê o machado. Ele irá quebrar a janela e escapar primeiro. Depois voltará para salvá-la. Ela chora e não acredita nele, mas se não lhe der o machado agora, também morrerá aqui. Ela soluça e exige que ele jure, um juramento mortal, que após escapar, voltará aqui para salvá-la. A parede de espinhos continua se movendo. Não há mais tempo para hesitar. Então, Yuan Ning jura por sua identidade que não escapará sozinho, ou morrerá uma morte horrível. Após fazer o juramento, Yuan Ning a incentiva a passar rapidamente o machado pelo buraco na parede. No entanto, a lâmina do machado é muito grande para o buraco. Yuan Ning faz o seu melhor para puxá-la, mas não adianta nada. Sem opções, ele a faz usar o machado para quebrar a parede em vez disso. Ela pega o machado e atinge o buraco com todas as suas forças. O som do impacto os deixa em desespero, pois a pedra usada para construir essa parede é granito, uma pedra extremamente dura que não pode ser quebrada apenas com um machado. Ela desaba contra a parede em desespero, chorando a plenos pulmões enquanto Yuan Ming ainda tenta confortá-la. Se ela continuar chorando assim, como ele pode se concentrar em pensar em um jeito de escapar? Ouvindo isso, ela chora ainda mais alto. Ela ainda é pura, nunca teve seu primeiro beijo e não quer morrer assim. Você e Ning riem e dizem que isso é fácil. Ele pode ajudá-la com isso. Claro, ela não aceita. Então ela conta a você e Ning como acabou aqui. Ela não sabe por quê. Apenas cochilou no metrô e quando acordou, já estava deitada em uma cama enferrujada nesta cela. Uma cama de metal. Os olhos de Yuan Ning brilham de esperança. Ele salta e pede para ela quebrar uma perna da cama para ele. Com aquela barra de ferro, ele pode quebrar as grades da janela e escapar daqui. Você e Ning observaram cuidadosamente. Apenas as 4 paredes ao redor deles são construídas de granito. O teto é apenas tábuas de madeira podres. Então, desde que ele escape pela janela e suba no telhado para quebrar o teto, ele pode salvá-la. Não há mais tempo para pensar. Ela lhe dá a barra de ferro. Ele quebra a janela e sai justinho antes que o muro espinhento o alcance. Do lado dela, ela só pode sentar e chorar, implorando para que você e Ning não a deixem para trás. Neste momento, perto da morte, ela lembra do tempo em que foi escalar montanha com seus amigos. Naquela época, Jian machucou a perna, então todos o levaram para uma caverna próxima para tratamento. Como Sujin estudou medicina interna, ela é muito habilidosa em fazer curativos. Depois de fazer o curativo da ferida de Jian, o irmão Dong e Fang Fang voltaram, mas pareciam muito sérios.
O irmão Dong chama Sujin para conversar em particular. Enquanto Sujin estava fazendo o curativo na perna de Jian, ele e Fang Fang foram explorar a situação. A nevasca é muito forte e bloqueou o caminho para cima da montanha. O sinal do GPS não pode mais ser usado. É por isso que eles chamaram Sujin aqui para discutir algo. Eles vão descer a montanha para encontrar ajuda e voltar para salvar Jian depois. Se eles ficarem aqui esperando o Jin se recuperar, todos não terão comida suficiente para sobreviver. Claro, Sujin não aceita isso, o que deixa o irmão Dong bravo e ele recrimina Sujin. Ele sabe que Sujin gosta de Jian, mas só por causa dos sentimentos dela, arrastar todos para a morte não vale a pena. Jian, sentado na caverna, também os ouve discutindo. Ele xinga raivosamente Fang Fang e o irmão Dong. Eles são colegas de classe há 10 anos e agora querem abandoná-lo aqui só porque ele tem uma pequena lesão na perna. Ouvindo essas acusações, o irmão Dong se mantém firme em sua decisão. Eles voltaram aqui apenas para informar Sujin. Para eles, sacrificar uma pessoa é melhor do que todo o grupo morrer. Pelo menos esses dois ainda consideram Jian um amigo e não estão cortando a chance dele de sobreviver. Eles deixam metade de suas provisões de comida para ele, então se viram e saem imediatamente. Sujin fica para cuidar de Jian. Graças aos cuidados dedicados dela, o inchaço na perna de Jian diminuiu. Pensando bem, Sujin também acha a decisão dos dois correta, porque ela é a única aqui que pode tratar Jian. Os dois descendo a montanha para encontrar ajuda é razoável. Sentando aqui em grupo, de qualquer maneira não há comida suficiente para todos. Essa atmosfera romântica faz Jian não conseguir se segurar. E ele quase beija Sujin. Ainda bem que ela está alerta e sai correndo usando a desculpa de ir buscar comida para não ter que ficar ali se sentindo constrangida. Antes de ir, Jian confessa seus sentimentos a Sujin, mas acaba recebendo uma rejeição dela. Apesar de a rejeição vir de uma forma pragmática, como a de uma profissional de saúde, Sujin ainda procura diligentemente comida para Jian. Quando ela retorna, o fogo na caverna se apagou e Jian desapareceu, deixando apenas uma mensagem escrita na parede. Ele pegou todos os suprimentos de comida e saiu para garantir sua própria sobrevivência, abandonando Sujin sozinha nesta montanha nevada. Pensando nisso, Sujin chora ainda mais. Ela odeia os homens porque todos são iguais. A parede espinhosa está bem ao lado de Sujin quando um barulho alto é ouvido e o braço de Yuan Ning se estende para segurá-la. As meninas realmente começam a xingar com a menor provocação, como prometido. Yuan Ning voltou para salvá-la. Sujin desaba em lágrimas e agarra a mão de Yuan Ning para escapar da cela. No telhado, ela respira pesadamente. Então corre para abraçar Yuan Ning, agradecendo por não ter a deixado para trás. Então Yuan Ning pula primeiro do telhado e ajuda Sujin a descer depois dele. Ele sai e olha ao redor. Parece que o lugar onde estão é um farol no meio do mar. Quanto mais pensa, mais estranho parece para Yuan Ning. Que tipo de pervertido os trouxe até aqui? Não há mais tempo para pensar. Yuan Ning precisa encontrar uma maneira de escapar. Ele descobre uma porta no chão, então ele e Sujin trabalham juntos para abri-la. Yuan Ning é muito cavalheiresco, indo primeiro para explorar a situação para Sujin, enquanto ela só precisa segui-lo. Este é o caminho que leva direto para baixo. Abaixo do farol é muito alto e só tem uma escada. A chuva está caindo forte, então Yuan Ning deve caminhar enquanto lembra Sujin de ter muito cuidado. Então o problema vem novamente. A escada que estão usando para descer tem uma parte quebrada. Esta é a única saída, então Yuan Ning não tem escolha a não ser pular. Então ele grita para Sujin pular atrás dele. Ele estará lá, pronto para segurá-la. Sujin hesita por um segundo, então decide confiar em Yuan Ning. E de fato, Yuan Ning a pega. No entanto, essa escada está no mar, e o vento e a chuva corroeram a maior parte dela. Agora, tendo que suportar o peso de 2 adultos, ela se quebra imediatamente, fazendo com que eles caiam diretamente no mar, afundando fundo na água. Yuan Ning não tem mais forças. Ele lentamente começa a afundar quando uma mão o puxa de volta. É Sujin. Felizmente ela sabe nadar, então arrasta Yuan Ning até a costa. Sentada ao lado do farol, Sujin descobre uma sala na base da torre. Mais cedo, a cabeça de Yuan Ning foi atingida com muita força, então ele precisa de tratamento. Apesar de estar assustada, Sujin ainda carrega Yuan Ning para dentro. Está muito escuro aqui. Depois de tatear por um tempo, Sujin finalmente encontra o interruptor da luz. No momento em que as luzes da sala se acendem, um esqueleto seco aparece na frente de Sujin, junto com alguém parado bem atrás dela. Ele a empurra contra a parede com uma faca em seu pescoço
pescoço e começa a interrogá-la sobre suas origens e como ela apareceu aqui. Sujin chora de medo e tenta explicar a ele que acabou de acordar já estando ali e não tem ideia de como chegou. Se ele não acredita nela, pode apenas perguntar ao inconsciente Yuan-Ning ali. Então esse cara solta Sujin e vai até Yuan-Ning. Mesmo inconsciente, esse cara não mostra piedade e pisa com força na mão de Yuan-Ning para forçá-lo a acordar. Em seguida, ele agarra o cabelo de Yuan-Ning e coloca uma faca em sua garganta, ameaçando-o e forçando Yuan-Ning a confessar tudo. Yuan-Ning olha em volta confuso e nega conhecer Sujin, dizendo que a conheceu há poucos minutos no topo da torre. Vendo isso, Sujin fica muito assustada e tenta lembrar Yuan-Ning, mas o cara a silencia. Ele diz que somente a pessoa que ele pergunta pode responder. Então, ele pressiona a mão de Yuan-Ning contra o chão e crava a faca com força. Esse cara fala duro, mas na verdade, ele está apenas ameaçando Yuan-Ning. Ele não cravou a faca em sua mão agora há pouco. Foi apenas o primeiro aviso. Inange. Próxima vez que quebrarem as regras, não terão mãos para voltar para casa. Yuan-Ning chora ainda mais alto de medo, fazendo Sujin não entender por que ele disse que não a conhece. Poderia Yuan-Ning ter algum tipo de motivo oculto? Vendo Yuan-Ning chorar tanto, o cara de cabelo castanho fica irritado e lhe dá uma bronca por chorar como uma criança. Isso faz Sujin perceber imediatamente que o comportamento de Yuan-Ning não é nada como ele mesmo. Somando ao fato de que ele caiu de uma altura anteriormente, poderia ser que, pensando nisso, o cara de cabelo castanho se manifesta e questiona Sujin. Os testemunhos dos dois não combinam, então como Sujin explicará isso a ele agora? Sujin está muito assustada, mas ainda tenta explicar a esse cara imediatamente. Antes, Yuan-Ning usou seu corpo para amortecer sua queda na água. Esse impacto provavelmente causou danos severos à cabeça de Yuan-Ning. Em medicina, isso é chamado de amnésia. Imediatamente, o cara de cabelo castanho grita que não acredita na explicação de Sujin. Ele acha que ela o considera uma criança de 3 anos para usar esse tipo de raciocínio? Ele xinga Sujin terrivelmente e segura a faca contra a garganta de Yuan-Ning. Essa explicação é irracional e ele não tem mais motivo para mantê-los vivos. Sujin está assustada, mas ainda tenta implorar a ele. Tudo o que ela disse é a verdade. O que ela pode fazer para fazê-lo acreditar nela? Ver Sujin chorar de forma tão lamentável faz esse cara de cabelo castanho amolecer. Então ele decide dar a Sujin mais uma chance. Em 3 segundos, Sujin deve lhe dar uma resposta satisfatória. Por que Yuan-Ning arriscaria sua vida para salvar Sujin quando eles nem se conhecem há um dia? O cara de cabelo castanho franze a testa e segura a faca contra a garganta de Yuan-Ning, ameaçando-o. Claro que ele não acreditará na história de amor à primeira vista também. Então ele lembra Sujin de antemão para encontrar uma resposta diferente. Então ele começa a contar, deixando Sujin confusa e sem saber o que fazer. Os olhos de Sujin se enchem de lágrimas ao sentir que morrerá ali. E em 20 anos, ela também se tornará um cadáver seco como o que está na sua frente. Ao chegar em 20, imediatamente Sujin tem uma ideia. O cara de cabelo castanho contou até 3. E está prestes a matar Yuan-Ning quando Sujin fala para impedi-lo. Olhando para sua aparência, Sujin consegue adivinhar que ele tem menos de 30 anos. Sujin tem uma pergunta para ele primeiro. Qual a idade do seu amigo mais velho? O cara de cabelo castanho pensa por um tempo e então se lembra de que ele e seu amigo se conhecem desde os 3 anos de idade. Até agora, provavelmente, se conhecem há cerca de 25 anos. Ouvindo isso, Sujin tem uma explicação para si mesma. Ela e Yuan-Ning acabaram de se conhecer, mas Yuan-Ning estava disposto a arriscar-se para salvá-la. Isso prova que o tempo que você conhece alguém não tem relação com a bondade daquela pessoa em salvar outra, assim como o cara de cabelo castanho e seu amigo. Se ele continuar carregando esse pensamento extremo em seu coração, então, quando ele ou seu amigo estiverem em perigo, ele estaria disposto a salvar seu amigo mesmo que tenham se conhecido há muito tempo? Não há nada que prove que, em tais momentos, eles o salvariam. Então Sujin não quer usar a duração do conhecimento como medida da bondade de uma pessoa. Ouvindo isso, o cara de cabelo castanho interrompe Sujin. As explicações de Sujin são muito contundentes, e ele não consegue refutá-las, então decide poupar temporariamente Sujin e Yuan-Ning. Claro, ele ainda não confia neles. Então Sujin ajuda Yuan-Ning a se levantar e lhe conta tudo o que aconteceu. No entanto, como Sujin suspeitava, Yuan-Ning realmente perdeu a memória. O que Yuan-Ning ainda lembra é apenas do tempo em que estava na 5ª série. Ver
Yuan Ning com os olhos bem fechados deixa o cara de cabelo castanho um pouco desconfortável. Ele força Yuan Ning a abrir os olhos e olhá-lo, mesmo que Yuan Ning esteja muito assustado. Enquanto isso, Sujin vai até o cadáver seco, examina-o uma vez e também descobre algo anormal. Este lugar é muito úmido. Como pode este cadáver estar tão seco que não consegue se decompor? De acordo com a dedução de Sujin, este cadáver foi provavelmente transportado para cá de algum lugar. Ver que Sujin não tem medo de cadáveres deixa o cara de cabelo castanho um pouco curioso. Sendo alguém da área médica, claro que Sujin já viu demais. Isso não é nada. Assim, ela e o cara de cabelo castanho começam a examinar o cadáver com mais cuidado. O cara de cabelo castanho usa uma faca para cortar as roupas do cadáver para examiná-lo. Com base na aparência e na roupa, Sujin julga que este poderia ser um oficial da marinha. A camada cortada da roupa imediatamente revela uma série de números gravados no corpo com uma faca. Qual o propósito dessa série de números? Há informações demais, então Sujin não consegue deduzir nada. Então ela se senta e questiona o cara de cabelo castanho. Só agora ele se apresenta. Seu nome é Broji Zhang, do Yidonggang. Há alguns dias ele foi incriminado por um vilão, então usou um barco para escapar. Quando acordou, não sabia por que estava neste lugar. Yuan Ning e Sujin encontraram uma situação semelhante. Então, Broji Zhang pensa que eles foram sequestrados aqui por traficantes de escravos. Em seguida, essas pessoas encontraram a marinha, então se esqueceram deles nesta ilha. Ouvindo isso, Yuan Ning fala para refutar. Ele não pensa assim, porque quando ele e Sujin acordaram, os dois estavam trancados em 2 quartos. Com armadilhas pré-programadas no topo do farol, Yuan Ning está certa de que essa questão será muito complicada, não tão simples quanto o irmão de Sheng pensa. Além disso, eles também descobriram uma série de números no corpo do oficial da marinha. Segundo Yuan Ning, é muito possível que eles estejam participando de um perigoso jogo de sobrevivência. Ao ouvir a explicação de Yuan Ning, Sujin também se lembra imediatamente e conta ao irmão de Zhang que recentemente entre os jovens chineses surgiu uma tendência muito interessante: usar pessoas reais para participar de jogos de quebra de código como este. Se o que deduzem estiver correto, então Sujin quer voltar ao cômodo no topo do farol para encontrar mais pistas, mas todos os caminhos que levam até lá foram destruídos. Em seu momento de maior impasse, Sujin descobre que na orelha do cadáver seco há um pedaço de papel. Ela imediatamente o abre para verificar e se revela ser um mapa com muitas marcas em X. Isso faz com que todos não consigam entender qual é o propósito. Neste momento, Yuan Ning parece sentir que este mapa é muito familiar. Ele já o viu em algum lugar antes, mas não consegue se lembrar onde. Sendo vago, o irmão de Zhang fica irritado e repreende Yuan Ning diretamente. Sujin tem que intervir para mediar e leva Yuan Ning para descansar. Enquanto isso, o irmão de Zhang sai para fumar, parado e pensando em Yuan Ning e Sujin, um cara fingindo estar louco e uma garota que não tem medo de cadáveres. Ele ainda suspeita que eles foram enviados aqui pelo submundo para matá-lo. Na manhã seguinte, quando os dois estão encostados um no outro dormindo, o irmão de Zhang entra para acordá-los. Ele diz para se prepararem para ir ao ponto marcado no mapa, o que deixa Sujin um pouco preocupada. O grupo deles tem uma garota e um ferido. A jornada irá correr bem? Ao ouvir isso, o irmão de Zhang lança um olhar ameaçador para os dois. Segundo as regras do submundo, os fracos devem se submeter aos fortes. Aqui, ele é o mais forte. Então Yuan Ning e Sujin devem obedecer suas ordens. Senão, ele está pronto para matá-los. Assim, os 3 se preparam e partem, indo para o fundo da floresta na ilha. Depois de andar por um tempo, o irmão de Zhang descobre algo anormal e ordena que os outros 2 parem. Ele se inclina para cavar na palha e descobre que essa é uma armadilha com sangue, mas não consegue determinar se é sangue humano ou de animal. Ele só pode saber que há outras pessoas nesta ilha. Ao ouvir isso, Sujin fica bastante feliz. Se mais pessoas se juntarem à equipe, eles não terão mais medo do perigo. Mas o irmão de Zhang não pensa assim e se vira para repreender Sujin por ser ingênua demais. Em um lugar perigoso como este, todos só pensam em si mesmos. Não há comida ou bebida. Se Sujin encontrá-los, o irmão de Zhang está certo de que ela se tornará apenas o café da manhã deles. Eles ainda não sabem quantas pessoas estão no total nesta ilha. Então o irmão de Zhang decide que por enquanto devem ter cuidado para não revelar suas localizações.
expressões. Continuando a observar, Broji Zhang assume a tarefa de reconhecimento, enquanto Yuan Ning e Sujin devem ir encontrar comida. Depois de um tempo, Yuan Ning encontra um punhado de frutas silvestres, enquanto Sujin ainda está diligentemente colhendo cogumelos. Nesse momento, Yuan Ning descobre um coelho branco. Sujin acha-o tão fofo e quer brincar um pouco com ele quando uma faca voa de algum lugar e mata o coelho bem diante deles. É o irmão de Zheng. Agora que há carne de coelho, ele se senta confortavelmente e come até se fartar, enquanto Yuan Ning e Sujin só podem comer frutas silvestres. Depois de se fartar, os olhos desse cara dão uma olhada no peito de Sujin, e ele ordena que ela vá fazer uma cama para ele descansar. Yuan Ning também se levanta, querendo ajudar, mas é impedido por ele. Ele exige que Yuan Ning fique do lado de fora da caverna para fazer a vigilância, enquanto ele vai para dentro tratar de negócios privados com Sujin. Yuan Ning obedece a ele, mas apenas quando o grito aterrorizante de Sujin ecoa, indicando que o irmão de Zheng está tentando estuprar Sujin, Yuan Ning corre direto para dentro da caverna, exigindo que ele libere Sujin. Isso o deixa muito bravo. Ele chuta Yuan Ning para longe imediatamente. Yuan Ning aguenta a dor e se levanta para impedir o irmão de Zheng com algumas explicações muito confusas que frustram o cara. Ele dá um soco em Yuan Ning no rosto e depois sai. Ele grita lembrando Yuan Ning e Sujin de descansarem cedo para que possam continuar a jornada amanhã. O irmão de Zheng se senta ao lado de uma árvore, ainda pensando na lição que recebeu de Yuan Ning mais cedo. Ser repreendido por uma pessoa louca realmente faz com que ele perca a dignidade. Enquanto se sente irritado, ele ouve gritos aterrorizantes, pensando que Sujin e Yuan Ning estão em perigo. O irmão de Zheng corre de volta para verificar, mas não são elas. Os gritos vêm da direção das armadilhas na floresta. Assim, todo o grupo corre rapidamente para lá para checar. Eles só veem um homem correndo de medo, depois caindo direto na armadilha. Sujin quer sair para salvá-lo, mas Yuan Ning a impede. Elas não podem sair porque atrás daquele homem há outra pessoa. O irmão de Zheng também sente o perigo. Fazer um homem adulto correr pela própria vida assim parece indicar que quem está atrás é o perigoso. Depois de esperar um tempo, essa pessoa aparece. Ele arrasta um martelo muito grande, ignorando o homem que implora por sua vida, e ainda assim o mata sem misericórdia. Essa cena sangrenta faz Sujin desmaiar de medo. Até o irmão de Zheng começa a suar frio, questionando o que diabos está acontecendo nesta ilha. Depois que o açougueiro sai, o irmão de Zheng ordena que todos voltem para a caverna e descansem durante a noite. Primeiro, Sujin ainda está inconsciente, enquanto Yuan Ning está muito preocupada e pergunta ao irmão de Zheng se aquele açougueiro de antes é de uma tribo canibal. Isso até ele não consegue entender. A única coisa certa é que este lugar é muito perigoso. Para preservar suas vidas, eles devem ser extremamente vigilantes. Então o irmão de Zheng ordena que Yuan Ning vá dormir primeiro, enquanto ele ficará acordado para vigiar por eles. Na manhã seguinte, Sujin e Yuan Ning saem para procurar comida novamente. Enquanto Yuan Ning ainda está em uma árvore colhendo cocos, um rato se agarra à perna de Sujin. Ela grita de terror, e o irmão de Zheng aparece imediatamente. Pensou que as duas haviam encontrado os nativos. Vendo o irmão de Zheng aparecer tão rapidamente, Yuan Ning também percebe. Ele tem seguido e protegido ela secretamente. Ser descoberto por ambas o deixa muito envergonhado. Claro, ele não admitirá isso porque ela estava apenas assustada. O impulso de Sujin para usar o banheiro aparece. Então ela lembra o bro de Zheng, você e Ning, para não espiar, e corre para os arbustos para se aliviar. Depois de um tempo, Sujin termina justo quando puxa a calça para cima e se levanta. Ela ouve um som estranho. Pensa que Yuan Ning e Bro Jesang estão tirando sarro dela. Mas não. O grito de Sujin ecoa, o que assusta os outros dois. A partir disso, eles podem determinar que Sujin encontrou os nativos e correm para resgatá-la. Sujin não consegue correr a tempo e foi contida por dois nativos. Bro Zheng e Yuan Ning ficam nos arbustos próximos, sem saber como salvar Sujin, até que um nativo se levanta e pega um machado. Ele está prestes a matar Sujin. Sem opções, Bro Zheng ordena que você e Ning avancem primeiro enquanto ele lançará facas de trás para apoiá-lo. Ele não pode deixar Sujin morrer. Você e Ning convocam toda a coragem e avançam quando, nesse momento, um tiro é disparado, fazendo com que um nativo encontre seu criador. O restante está tão assustado que solta Sujin e foge para a floresta. Você e Ming correm para ajudar Sujin a se levantar. Então, uma bela garota loira com uma pistola se aproxima deles. Lembrando
alertando os dois de que aquela floresta é muito perigosa e que os nativos voltarão em breve. Ela convida Yuan Ning e Sujin a segui-la para escapar dali. Yuan Ning pergunta confusa sobre a identidade dela e descobre que ela é uma policial chamada Candy. Candy também chama Bro Jizeng, que está escondido nos arbustos. Sujin e Yuan Ning concordam em ir com ela, mas Bro Jizeng ainda está um pouco suspeito. O rosto de Candy é muito familiar, como se ele a tivesse encontrado em algum lugar antes. Candy lança um olhar fulminante para Bro Jizeng e dá a ele uma resposta. Há muitas pessoas que se parecem neste mundo. Ele provavelmente a confundiu com outra pessoa. Então, Candy se abaixa para examinar o cadáver do nativo. Claramente, ela mirou na cabeça. Antes, então, como a bala atravessou o coração do nativo em vez disso? Bro Jizeng imediatamente ri de forma zombeteira das habilidades de tiro de Candy. Tudo menos isso. Candy absolutamente não admitirá. Ela já ganhou uma medalha de ouro em tiro antes. Candy quer investigar mais de perto quando, nesse momento, os nativos já estão se aproximando. Há muitos para lidar, então todo o grupo só pode correr o mais rápido que pode, seguindo as instruções de Candy. Ela deixa os três irem à frente, enquanto ela fica para trás para segurar os nativos. Eles concordam em se encontrar na correnteza à beira da floresta, sabendo que não podem ajudar. Os três também ouvem e correm imediatamente. O grupo inteiro espera pela correnteza até que os tiros parem. Eles não sabem se Candy ainda está viva para voltar, mas primeiro, Bro Jizeng ainda tem algo a dizer a Sujin e Yuan Ning. Após a conversa com Candy, eles confirmaram que há muitas mais pessoas neste lugar e que as pistas sobre o mapa e o código não podem ser reveladas nesta floresta. Além daqueles nativos, qualquer um está pronto para matá-los. Bro Jizeng agora confirmou que Yuan Ning e Sujin não são do submundo, então ele promete protegê-los de coração se eles seguirem suas instruções. Sujin não consegue decidir sozinha, então ela deixa Yuan Ning decidir. Depois de ouvir as palavras do irmão Jizeng, Yuan Ning pensa que ele os está convidando a formar uma equipe, como em um jogo. No final, Yuan Ning aceita, então os três apertam as mãos e formam uma nova equipe. Todos fazem um juramento de se unir e ajudar uns aos outros, ou então morrer uma morte horrível. Nesse momento, a policial Candy retorna para repelir os nativos. Ela usou muitas balas e, se trouxerem mais forças agora, ela não conseguirá lidar com isso. Então, por enquanto, ela quer levar todos de volta para sua base primeiro. Os três seguem Candy de volta para seu acampamento. No acampamento de Candy, há mais 3 pessoas. Elas estão sentadas lá e também ouviram os disparos da arma de Candy. Embora ela tenha matado os nativos, elas também sentem que sua munição está acabando e precisam economizá-la para coisas necessárias. Isso deixa o irmão de Zhang extremamente desconfortável. Ele corre até lá e agarra um cara um tanto efeminado pela gola. Eles estão prestes a brigar quando um homem mais velho se manifesta. Só de olhar, ele pode dizer que o irmão de Zhang é um gangster de Hong Kong. No entanto, em seu acampamento, eles devem respeitar as regulamentações de direitos civis. Candy também intervém para parar o irmão de Zhang. Ele tem liberdade de expressão aqui, mas não pode cometer violência. Tais violações resultarão em expulsão, e as mais graves serão tratadas imediatamente. Ao ouvir isso, o irmão de Zhang imediatamente rebate Candy. Ela é a que está com a arma, o que significa que Candy é a responsável pela lei aqui. Então, que base ele tem para acreditar que Candy lidará com todos de forma justa? Como policial, Candy jura cumprir suas funções de maneira justa. Além disso, ela não está forçando o irmão de Zhang a entrar na equipe. Se ele não gostar, pode ir embora agora mesmo. Ao ouvir isso, o irmão de Zhang também sorri e aceita. A partir de agora, todo o grupo se torna oficialmente uma equipe. Cada pessoa se apresenta uma. Após as apresentações, eles partem para os negócios principais. Desta vez, Candy foi fazer reconhecimento e descobriu um grande problema. Ao atravessar a floresta para o sul, ela descobriu um complexo arquitetônico muito grande. Quanto ao estilo arquitetônico, Candy não é muito boa nisso. Além disso, ela só viu de longe, então não está clara. Candy só pode descrever isso para todos. Essa é uma grande descoberta. Ishigaki quer ir lá para fazer mais reconhecimento, mas Romeo e Wang Xiang acham que eles devem ter cuidado. E se aquele lugar for o esconderijo dos nativos? Então todo o grupo estaria acabado. Candy concorda com a opinião de Ishigaki. As duas opiniões opostas entram em conflito uma com a outra. Seria injusto que ela decidisse sozinha, então Ishigaki quer que todos votem juntos.
Claro, o grupo do irmão de Zhang também tem o direito de votar. O irmão de Zhang sorri e pega uma cédula em branco, então deixa Yuan Ning e Su Jin decidirem. Su Jin vota em branco. Ela agirá de acordo com a decisão de todos. Yuan Ning vota para o grupo de Candy porque ficar sentados aqui para sempre não resolverá nada. Quando a contagem começa a favorecer o grupo de Candy, o irmão de Zhang fala para parar Ishigaki. Ele vota para o grupo de Romeo, o grupo que fica aqui. O motivo é simples. O irmão de Zhang quer criar um impasse, uma situação difícil de resolver, para que ele possa ver como Candy lidará com esse problema de forma justa. Ishigaki sorri e elogia o irmão de Zhang como uma pessoa muito interessante. Então, ele decide realizar uma segunda votação imediatamente. Do bolso, Ishigaki tira uma pilha de cheques e começa a persuadir a todos. Enquanto votarem em Ishigaki, ele irá escrever um cheque de 10 milhões de dólares para eles. Ao ouvir isso, os olhos de Romeo e Wen Xiang imediatamente brilham. Eles sabem que o dinheiro não pode ser gasto aqui, mas enquanto puderem retornar para casa em segurança, poderão viver uma vida despreocupada. O irmão de Zhang se sente um pouco desconfortável. Em uma votação justa, eles estão jogando o jogo da corrupção. Ishigaki imediatamente refuta isso, dizendo que só pode ser chamado de suborno quando é para benefício pessoal, mas isso é para todo o grupo, então deve ser chamado de estratégia. O irmão de Zhang ri, então se vira para lembrar Yuan Ning e Su Jin de que devem seguir sua decisão. Se Ishigaki tem uma maneira de atrair votos, ele também tem seu próprio jeito. O irmão de Zhang vota contra essa viagem. No entanto, seu lado só tem 3 votos, enquanto o lado de Ishigaki parece já ter garantido 4 votos. Assim, o irmão de Zhang usa uma quantia maior de dinheiro para atraí-los. 30 milhões de dólares para aqueles que seguirem seu lado. Candy está um pouco cética sobre de onde o irmão de Zhang consegue tanto dinheiro. Ele apenas sorri e lhe responde que esse dinheiro é pago por Ishigaki. Ishigaki fica chocado e também percebe o que o irmão de Zhang quis dizer. A parte da persuasão acaba. Agora é a hora da votação real. Wen Xiang vota a favor da exploração. Candy e Ishigaki fazem o mesmo. Apenas Romeo, ao ouvir as palavras eloquentes do irmão de Zhang, reconsiderou. Não há inimigos que duram para sempre. Apenas os interesses vêm em primeiro lugar. Então Romeo decide seguir o lado do irmão de Zhang. 30 milhões é um número muito grande. Ganhar esse dinheiro é até mais fácil do que roubar um banco. O irmão de Zhang sorri e se volta para agradecer a Ishigaki por ser generoso com eles. A votação era apenas para diversão, pois no final, todo o grupo ainda decide explorar juntos. Depois de andar um pouco, o irmão de Zhang chama Candy, dizendo que tem algo para discutir em particular com ela. Candy não quer falar em particular e exige que o irmão de Zhang fale na frente de todos. O irmão de Zhang concorda e se aproxima, sussurrando algumas palavras em seu ouvido. Então Candy o para e o puxa para os arbustos para conversar em particular, deixando todos muito curiosos sobre o que estão discutindo. Após algumas palavras, Candy dá um tapa com raiva no rosto do irmão de Zhang. Ele solta uma gargalhada porque o que deduziu da reação de Candy agora está correto. Em breve, ele irá retribuir aquele tapa. Candy sai dos arbustos e volta para a equipe. Ishigaki então pergunta se Candy está bem. Candy não quer mencionar mais esse assunto, então se afasta imediatamente. Seguindo a orientação de Candy, um tempo depois, quando o sol está prestes a se pôr, todo o grupo chega à estrutura gigante. Candy se vira para perguntar a opinião de Ishigaki, para ver se ele descobriu algo. Segundo Ishigaki, esta arquitetura se assemelha muito às pirâmides maias, mas ele ainda não pode confirmar, então devem entrar para verificar mais de perto. Todo o grupo penetra profundamente na estrutura. De longe, eles não podiam dizer que era tão grande. Candy pede a todos que fiquem juntos e não se separem do grupo. Os nativos podem aparecer a qualquer momento e atacá-los. Enquanto caminham, Su Jin continua olhando para Brody Seng, percebendo sua expressão preocupada. Yuan Ning se pronuncia para perguntar sobre ela. Su Jin aperta a mão dela com força e confia a Yuan Ning, que, a princípio, ela só achou que havia sido sequestrada aqui, mas agora há muitas coisas misteriosas acontecendo. O corpo naval, o mapa e o código. E agora essa estrutura gigante também. Isso faz com que Su Jin não consiga determinar se isso é um jogo ou a vida real. Ouvindo isso, Yuan Ning a consola e a encoraja, afirmando que as coisas que não podem ser compreendidas são melhor não pensadas. Na opinião dele, o lugar para onde estão indo é correto porque esta pirâmide está marcada no mapa. Além disso, agora eles têm mais companheiros.
Se cooperarem entre si, conseguirão escapar daqui. Sujin não consegue ser tão otimista quanto Yuan Ning, porque os antigos dizem que aqueles que estão despreocupados certamente terão desastres nas proximidades. Yuan Ning imediatamente interrompe Sujin, usando a desculpa de que ele não é bom em literatura, então ela não deve usar expressões idiomáticas com ele. Sujin sorri e dá um tapa na cabeça de Yuan Ning, dizendo que sendo despreocupado e não estudando como ele encontrará um emprego no futuro. Yuan Ning imediatamente tira o cheque bancário que Ishigaki lhes deu. Se ele trocar esses 30 milhões de dólares por moeda chinesa, por que ele precisaria trabalhar? Então Sujin e Yuan Ning riem juntos. Enquanto isso, Candy descobriu vestígios de fogo. O carvão ainda está quente, provavelmente de algo recente. Ishigaki acha que os nativos estão aqui, mas Yuan Ning não pensa assim. Ele pega 2 pilhas do chão. Se fossem nativos, como saberiam usar pilhas? Se não são nativos, então certamente são pessoas naufragadas. Acamparam aqui e depois partiram. Para onde foram, Candy não sabe. Então ela supõe que talvez tenham ido mais fundo nessa pirâmide maia. Após vasculhar toda a pirâmide, eles não descobriram mais pistas. Só sabem uma coisa, que há outras pessoas como eles na ilha. Então Ishigaki se levanta para tomar uma decisão por todos. Eles irão mais fundo na pirâmide para continuar explorando. Candy concorda com essa opinião. Eles chegaram tão longe, com certeza não voltarão agora. Romeu imediatamente recusa. Está muito escuro dentro e provavelmente ainda é perigoso. Então Broji Zeng se manifesta para aconselhá-los, sugerindo que se dividam em 2 equipes. Uma equipe vai explorar enquanto a outra fica aqui para fornecer apoio. Isso é exatamente o que Ishigaki deseja, então ele também divide as equipes imediatamente. Sujin é chamada para ir com a equipe de exploração porque ela está na área médica e sabe como fazer curativos em feridas. Yuan Ning, Broji Zeng e Romeu ficam com o grupo de apoio. Assim que a equipe de exploração entra na pirâmide, Romeu se vira para chamar Broji Zeng. Ele se pergunta por que Broji Zeng não tornou as coisas mais difíceis para Ishigaki mais uma vez. Se tivessem que votar, poderiam ganhar mais dinheiro. Quando esse momento chegar, Romeu seguiria ao lado de Broji Zeng e encheria seus bolsos novamente. Broji Zeng lança um olhar feroz para Romeu e recusa sua proposta, segurando Romeu pelo colarinho. Ele o levanta e coloca uma faca na garganta de Romeu, forçando-o a entregar o cheque de 30 milhões de dólares. Desde o começo, o irmão Jezang estava apenas usando Romeu. Não havia como ele cooperar com um cara tão fraco segurando uma faca na sua garganta. Romeu, com medo, lembra ao irmão Jezang sobre as regras da equipe, mas neste ponto, quem ainda está lá para testemunhar a favor de Romeu? Então, para salvar sua vida, Romeu se vê forçado a entregar o cheque. A equipe de exploração ainda está atrapalhada na pirâmide neste momento. Muitos caracteres estão esculpidos nas paredes, mas como todos eles são caracteres antigos, não conseguem entendê-los de forma alguma. Eles têm que ir a outro lugar para continuar a busca. Neste momento, Wang Xiang se vira e chama Sujin para apressar-se. Ela continua parada lá, atordoada como uma alma perdida, lembrando-se do que compartilhou com Yuan Ning no dia em que o irmão Jesang tentou estuprá-la. Ela o envenenou e depois disso, tornaram-se irmãos, jurados. Então Sujin também confiou nele e deu a ele o antídoto. No entanto, mesmo após ser curado, o irmão Jezang ainda precisa suportar mais uma dor agonizante. De acordo com os cálculos de Sujin, o momento está quase chegando e ela está muito preocupada, não sabendo se os dois lá fora estão bem. Como Sujin temia lá fora, a dor do irmão Jesang chegou. Ele apenas lembrou Yuan Ning para ficar de olho nele enquanto ia ao banheiro, quando um grupo de nativos ferozes corre em sua direção. Todo o grupo se assusta e imediatamente foge, mas essa dor é intensa demais. O irmão Jezang não consegue mais andar. No momento mais crítico, Yuan Ning não o abandona, mas volta para carregar o irmão Jezang e correr. Romeu corre para dentro da pirâmide, suando, enquanto os nativos se aproximam. Ele continua gritando, mas ainda não vê Ishigaki e Candy voltando para salvá-lo, então Romeu precisa encontrar uma maneira de salvar sua própria vida primeiro. Neste momento, ele descobre um mecanismo na parede. Isso parece ser o interruptor para fechar a porta da pirâmide. Romeu usa todas as suas forças para puxar aquele interruptor. Felizmente, a porta se fecha lentamente, mas infelizmente, o irmão Jezang e Yuan Ning
ainda não correram para dentro. Vendo isso, Yuan Ning grita alto, lembrando ao irmão Zhezang para se agarrar firme a ele. Então, ele e o irmão Zhezang pulam para dentro assim que a porta se fecha, escapando da morte por um triz. Os dois respiram como se estivessem prestes a morrer. Então Ishigaki e Kenji chegam correndo freneticamente. O irmão Zhezang aperta o estômago de dor e xinga Romeu por sua própria vida. Ele fechou a porta e eles quase tiveram que deixar seus cadáveres lá fora. Mas Ishigaki não pensa assim. Naquela situação, fechar a porta da pirâmide foi a coisa mais razoável, porque se não fizessem isso, as pessoas dentro também estariam em perigo. Neste momento, Sujin descobre que a mão de Yuan Ning está machucada. Ela pega a lanterna de Ishigaki para iluminar e imediatamente pega a faca do irmão Zhezang para cortar a ferida. Sujin congela e desata a chorar. Yuan Ning foi infectado com um veneno extremamente forte. Se a toxina se espalhar para o seu coração, ele definitivamente morrerá. Mas não há remédio aqui. Ela não pode salvar Yuan Ning mais. Todo o grupo fica atônito após ouvir isso, e o irmão Zhezang fica louco, instando Sujin a encontrar uma maneira de salvá-lo, mas ela também está impotente agora. Se é um antídoto, talvez aqueles nativos o tenham, mas esta porta se fechou bem apertada. Eles não podem sair mais. No momento mais desesperador do grupo, Yuan Ning se pronuncia para encorajar todos. Ele não tem medo mesmo sabendo que está prestes a morrer, porque o medo e o desespero neste momento não vão resolver nada. Eles devem primeiro encontrar uma saída dessa pirâmide, então haverá uma chance de encontrar o antídoto. Assim, Ishigaki muda de tática. Nada de mais explorações, encontrar uma saída daqui para salvar você e Ning primeiro desta vez, mesmo que Romeu se oponha. Ninguém mais o seguirá. O grupo todo se aprofunda na pirâmide. Há uma escada que leva ao fundo. Kenji toca a parede e descobre que este lugar está muito úmido. Talvez este lugar seja frequentemente inundado. No final da escada, há luz saindo. Irmão Shizang está feliz, pensando que esta é a saída. Mas não, esta escada os leva a uma grande sala que é especialmente bonita. Este lugar tem um céu cheio de estrelas, um lago inundado e plataformas de pedra que protrudem a intervalos. Ao ver essa cena, Yuan Ning fica com dor de cabeça. Ele tem certeza de que já viu este lugar em algum lugar antes. Neste momento, um grito de socorro ressoa, surpreendendo Ishigaki. Ele pensou que era de sua equipe, mas não. Kenji olha longe na água. Há um grupo de pessoas presas lá, esperando por sua ajuda. Yuan Ning quer resgatá-los imediatamente, mas Ishigaki é muito cauteloso, não sabendo quem eles são. Eles devem interrogá-los primeiro. Essas pessoas também estão presas na ilha como o grupo deles. No entanto, em seu grupo, há um professor que entende de história antiga. Ele sabe onde é a saída, então eles devem salvá-lo para que possam escapar daqui. Antes, ativaram um mecanismo, mas calcularam mal o tempo, então ficaram presos na água assim. Ishigaki ainda está cético, mas irmão Shizang está apressado. Ele deve encontrar uma saída daqui para salvar Yuan Ning, então corre até Sujin e pega sua corda. Então ele faz Wang Xiang jogá-la para o grupo preso na água. Um a um, cada pessoa é puxada para cima. O cara loiro, que é o maior, é o último a subir. Andre se ajoelha para agradecê-los por salvarem sua vida. Ishigaki observa Andre. Os músculos desse cara estão salientes. Só isso já é o suficiente para Ishigaki confirmar que ele não é uma pessoa comum. Então Ishigaki avança para interrogar Andre. Somente quando é lembrado, é que André se recorda de se apresentar primeiro por uma questão de cortesia. Depois vem os outros membros do grupo. O cara gordinho é Jing Hechuan, um comediante stand-up da região de Shanxi, na China. Ouvir isso faz Yuan Ning questioná-lo animadamente e imediatamente, já que Yuan Ning também gosta de comédia stand-up. Mas Ishigaki o interrompe, dizendo que neste momento esse tipo de coisa é desnecessário. A garota do grupo é rica, apenas uma dona de casa comum sem nada de notável. E finalmente, o arqueólogo que está inconsciente, Jihu. Somente ele pode entender os caracteres esculpidos nas paredes. Kenji já examinou sua condição. Sua respiração ainda está estável. Ele só precisa descansar um pouco e ficará bem. Descanse um pouco. Bruce Zhang não aceita isso e quer acordá-lo imediatamente. Neste momento, Jairud também acordou. Ele aponta à frente e avisa a todos que a saída está ali. Assim que eles chegarem ao ponto mais alto nesta sala, a porta se abrirá. Ao ouvir isso, Sujin olha para o teto, o ponto mais alto. Com certeza, eles não têm que escalar até lá em cima. Ishigaki não pensa assim. Aqui, há apenas algumas colunas de pedra e a água sob os pés deles. Então, segundo sua dedução, eles precisam chegar à coluna de pedra mais alta, que também é a mais distante deles.
Sujin está um pouco preocupada. Tão longe assim, com certeza não precisam nadar até lá. Andre interrompe Sujin para explicar a todos que mais cedo seu grupo já tentou várias vezes nesta sala. O nível da água vai subir e descer periodicamente, dependendo de suas ações. Jiru também concorda com a opinião de André. Eles só precisam esperar o nível da água subir. Então, nadar até as colunas de pedra que podem ser escaladas. E depois esperar pela próxima subida da água. Mas há um problema. Jairud não conseguiu entender o padrão de esvaziamento e preenchimento da água nesta sala. Ao ouvir isso, Wang Xian acha que é simples. Eles só precisam nadar e depois escolher uma coluna de pedra que pode ser escalada. Se escolherem errado, é só escolher de novo. Candy os interrompe. Ela descobriu algo anormal. Se fosse tão simples, então o grupo de Andre não teria ficado preso na água. O processo de esvaziamento aqui é muito forte. Tão forte que cada vez que ocorre, cria um enorme redemoinho. Para não mencionar humanos, até mesmo os peixes que ficam presos não conseguem determinar sua direção. A situação é muito urgente. Se eles continuarem sentados aqui pensando assim, então Yuan Ning está acabado. Neste momento, a sala começa a drenar água. Segundo os cálculos de Andre, o intervalo de tempo é de cerca de 10 minutos. O irmão Shizeng, impaciente, quer que todo o grupo nade até a coluna mais alta e depois suba lentamente. Mesmo que um redemoinho apareça, eles só precisam se segurar na rocha. Isso não funcionaria? Ao ouvir isso, Ishigaki imediatamente recusa. Ele sabe que Bruce Jung está ansioso para salvar a vida de Yuan Ning. Todos aqui sentem o mesmo. No entanto, eles não podem arriscar a vida de todo o grupo por uma pessoa. Ouvir isso deixa Bruce Jung sem palavras e incapaz de refutar mais. Por dentro, ele está muito desconfortável. É por causa dele que Yuan Ning foi envenenado. Então, Bruce, Zhang definitivamente não pode deixar Yuan Ning morrer assim. Mas como eles podem chegar à coluna de pedra mais alta agora? Neste momento, Yuan Ning se pronuncia. O caminho mais curto está bem na frente deles. De onde estão parados até a coluna de pedra mais alta, há duas colunas de pedra alinhadas uma com a outra. Desde que sigam essas colunas de pedra, eles alcançarão a mais alta. Ao ouvir a explicação de Yuan Ning, o professor Jiraiya fica iluminado e exclama que a dedução de Yuan Ning está completamente correta. Nesta sala, há muitas outras pequenas colunas, mas são precisamente essas colunas que os distraem. O verdadeiro caminho está bem diante deles. Ishigaki e os outros também imediatamente entendem o significado do professor e começam a calcular. Cada vez que a água é drenada, o nível da água vai subir cerca de 5 metros. A altura de cada pilar, segundo sua estimativa, é de apenas cerca de 10 metros. Então, eles só precisam subir no pilar de pedra mais próximo, esperar por 2 drenos de água e chegarão ao próximo pilar. Continuando assim, em menos de 1 hora, poderão escapar desta sala. Após calcular o plano, o próximo passo é a preparação para o combate. Como o grupo possui mulheres e pessoas feridas, Ishigaki ordena que os jovens e saudáveis homens vão primeiro, subam no pilar de pedra e depois usem uma corda para puxar os outros para cima, como fizeram para salvar o grupo de Andre. Romeu se manifesta preocupado, lembrando-os de que precisam nadar até lá e puxar cada pessoa uma de cada vez, mas o tempo de drenagem é de apenas 10 minutos. Ele pergunta, e se não houver tempo suficiente? Eles não morrerão lá? Ao ouvir isso, Ishigaki se volta para perguntar a Andre. Ele estima que seu tempo de escalada provavelmente será de apenas 1 minuto. Depois, puxará cada pessoa uma de cada vez. No entanto, há até 8 outras pessoas aqui esperando para serem puxadas. Então ele também não tem certeza se haverá tempo suficiente. Mais uma vez em uma situação difícil, Romeu quer usar um método de loteria para determinar quem será puxado primeiro. Sujin imediatamente recusa, argumentando que o grupo tem uma pessoa ferida. Se ele cair na última vez, você e Ning não morrerão? Romeu grita que não se importa porque você e Ning vão morrer de qualquer forma. Isso faz com que Brody Shen fique verdadeiramente bravo. Ele corre e dá um soco na cara de Romeu. Ele está prestes a sacar sua faca para matá-lo, mas é interrompido por Candy e André. Ishigaki avança para alertar Brody Sheng mais uma vez. Então também concorda com Romeu, argumentando que neste momento, uma loteria é a opção mais justa. Após uma rodada de sorteios, os resultados estão prontos. Todos têm seus próprios números, exceto Rika, uma mulher, que precisa ser a última. Ela chora desesperadamente. Então Ishigaki decide ceder sua vez a ela. Como um homem forte e saudável, ele não pode deixar uma mulher ir por último. Todo o quarto
treme, sinalizando o próximo dreno de água. Assim que o tremor termina, todo o grupo mergulha na água e nada até o pilar de pedra mais próximo. Andre é o primeiro a escalar até o topo, seguido por Wang Xian e Bro Jisheng. Eles se coordenam com Andre para puxar cada pessoa uma de cada vez. Na sétima vez, com o gordinho Jing Hechuan, a água começou a drenar. Todo o grupo usa todas as suas forças para puxá-lo para cima. Felizmente, no final, conseguem puxar Ishigaki para cima do pilar de pedra a tempo. Em seguida, eles se deitam, ofegantes. Neste momento, Romeu fala curioso, perguntando como aqueles nativos ferozes do lado de fora poderiam ter construído uma estrutura como esta. Ao ouvir isso, o professor Jirou aproveita para explicar a todos que esta é a arquitetura do povo Goulin, usada para treinar coragem e força. Esta espécie humana é muito misteriosa, por isso não há registros em textos antigos. No entanto, graças à pesquisa de seu professor, Jairo, ele pôde aprender que os Goulin são os rivais eternos dos Maias. E Yuan Ning achava que os nativos do lado de fora eram os Goulin, mas não são. Eles são apenas escravos dos Goulin. O professor Jirou continua a explicar que, segundo registros deixados pelos Maias, os Goulin têm uma inteligência muito elevada. Eles também sabem como criar ferramentas sombrias. Embora em textos antigos frequentemente exagerem as coisas, isso ainda faz com que todos fiquem com medo ao ouvir o professor anunciar que o Ghoul e as pessoas têm a capacidade de viver para sempre. Ao ouvir isso, você e Ming continuam com dor de cabeça. A história que o professor conta é muito familiar, como se já tivesse ouvido em algum lugar antes, mas não consegue lembrar aonde. O próximo esgoto chegou, e tendo vivido isso uma vez, todos coordenam muito bem. Ninguém fica para trás enquanto senta e espera pelo próximo esgoto. O gordinho Jing Hechuan acidentalmente vê que há uma porta bem ao lado da coluna de pedra atrás do professor Jiraiya. Isso o deixa extremamente surpreso. Poderia ele ter feito um julgamento errado? A equipe começa a ter desacordos novamente. Alguns querem ir até lá para verificar, enquanto outros querem continuar com o plano original. Ishigaki fala para encorajar a todos. Em momentos como esse, eles devem seguir o plano original. O próprio professor Jirou leu as palavras antigas esculpidas na parede. Eles devem escalar para o pico mais alto para encontrar o caminho à frente. Então ele acredita que os antigos não os decepcionarão. Jirou também concorda que devem ir primeiro para a coluna de pedra mais alta. Se não estiver certa, então voltar para a outra coluna de pedra não será tarde demais. Você e Ning não pensam assim. No próximo esgoto, aquela coluna de pedra pode estar submersa. E também, não há nada confirmando que a água vai parar de subir. Isso deixa todo o grupo muito confuso. Justo quando você e Ning se preocupam, se o nível da água continuar subindo, o que eles farão? Neste momento, Candy se pronuncia para explicar. Antes de entrar nesta sala, ela observou as paredes muito cuidadosamente. Elas estão bem úmidas. Então ela tem certeza de que a água já subiu ali antes e depois recuou. Então, só precisam chegar à coluna de pedra mais alta. Se não estiver certa, eles apenas esperam a água recuar e então voltam. A próxima elevação da água chegou. Todo o grupo nada desesperadamente. E Andrei ainda é o primeiro a alcançar o topo. De fato, há uma porta aqui em cima. E ele reporta feliz para todos. Quando algo dá errado, o lugar onde Bruce Zhang estava em pé desmorona, fazendo com que ele e Wang Jian caiam direto. Agora, apenas Andrei está lá em cima, puxando cada pessoa para cima uma a uma. Rika é a primeira a ser puxada. Ela não fica parada, mas toca curiosamente aquela porta de pedra e imediatamente é puxada para dentro. Imediatamente a porta na coluna de pedra atrás deles se abre. Quando todos foram puxados para cima, Ishigaki quer encontrar uma maneira de salvá-la, mas o professor Jiraiya os impede porque já é tarde demais. Segundo o que está esculpido na porta, o grupo precisa de uma pessoa para se sacrificar para abrir o próximo caminho. Pelo menos após sacrificar Rika, eles não precisam mais se preocupar com o nível da água subindo. Agora, só precisam esperar o nível da água cair, então nadar até a porta do outro lado. No entanto, se o nível da água cair muito baixo, eles não conseguem subir ao topo daquela coluna de pedra, então devem aproveitar o tempo antes de a água começar a descer. Sem mais tempo para pensar, todo o grupo começa a usar a corda para se guiar nadando até lá. A água começa a drenar, e o gordinho Jing Hechuan é o último. O redemoinho está muito forte. A correnteza o exaure gradualmente e o faz afundar. No momento em que ele quer desistir, se lembra do dia
dia em que conheceu seu mestre quando era jovem. Jing Hechuan era um garoto que gaguejava, por isso era intimidado pelos amigos ao seu redor. Naquele momento, seu mestre apareceu e estendeu a mão para acolhê-lo, ensinando a Jing Hexun 4 caracteres que ele lembra por toda a vida. Nunca desista. Imediatamente, Jing Hexun recupera sua vontade de viver e luta para se elevar acima da água. Em seguida, ele é puxado para o pilar de pedra por seus companheiros de equipe. Todos estão seguros agora. Então, o professor Jiraiya começa a ler as palavras esculpidas na porta. De fato, este é o caminho correto. Assim, todo o grupo se apoia mutuamente e avança rapidamente para o pico mais alto da torre. Todo o grupo segue Ishigaki e Kenji, que estão liderando o caminho. Depois de andar por um tempo, descobrem algo anormal. Não apenas pele de cobra, mas também muitos ossos humanos. Somente isso é suficiente para que todo o grupo saiba que este lugar é muito perigoso. Que estranho que nesse momento você e Ning comecem a cantar. Sujin verifica preocupadamente Yuan Ning e sua febre já começou. Parece que a toxina começou a afetar o corpo de Yuan Ning. Andre aparece para apoiar Yuan Ning e o carrega em suas costas em vez de Sujin. O irmão Shizang quer ocupar seu lugar, mas Andre o impede e lembra que, se ele quer salvar Yuan Ning, então o irmão Shizang deve se esforçar mais e deixar o transporte para ele. Nesse momento, o chamado de Candy ecoa. Ela acaba de descobrir algo novo. Um enorme altar aparece diante de todos. Sem saber o que há lá em cima, o irmão Shizang já correu. Neste ponto, ele está ansioso para encontrar uma saída para salvar você e Nick, então todo o grupo tem que correr atrás do irmão Shizang. Assim que eles pisam no topo, o irmão Jozang insta o professor a ler o texto na porta, palavra por palavra. O professor lê em voz alta para todos que, para abrir esta porta, eles precisam de um sacrifício. Ele se vira e pede a todos que tentem deitar no altar. Todos estão assustados, então Candy se oferece para testar primeiro. Assim que ela se deita, a porta se abre. É tão fácil que o irmão Josang fica muito feliz. Ele quer ir imediatamente, mas é barrado pelo professor. A porta afirma claramente que só se abre se houver um sacrifício. Ele pede a Candy que se sente, e com certeza a porta se fecha imediatamente. Isso significa que eles precisam deixar uma pessoa para trás para que os outros possam continuar, mas isso é muito cruel. Wang Xian tem outra ideia. Não precisa ser um humano. Eles encontram algumas pedras para trazer aqui e colocar no altar para igualar o peso de uma pessoa. Esse método é muito bom. Então, todos começam a se dividir para procurar. No entanto, depois de procurar por um tempo, eles não conseguem encontrar nenhuma pedra grande o suficiente. Jing Hechen finalmente encontra uma. No entanto, assim que Wang Xiang usa sua força para levantar a pedra, ele cai para trás. Então ele sente que algo não está certo com essa pedra. Só quando o professor Jiraiya desce para verificar é que eles descobrem que as pedras aqui foram desgastadas ao longo do tempo e não podem mais usar o método de Wenxian. Ishigaki suspira e aceita a verdade. Se for assim, então eles precisam deixar uma pessoa para trás para que os outros possam continuar. Todos que ouvem isso começam a suar frio. Com medo, especialmente os fracos, Romeu aponta para você e Ning e declara abertamente: se uma pessoa tiver que ficar para trás, não são vocês dois? Por que deveriam passar por todo o trabalho de carregar uma pessoa envenenada que definitivamente morrerá, sendo sacrificada por todos? Romeu está certo de que você e Ning também ficariam felizes. Sujin protesta veementemente. Deixar uma pessoa aqui não é diferente de matá-la. Ela se vira para lembrar Ishigaki que isso é contra a lei, mas nesta situação desesperadora, Ishigaki não consegue pensar em uma maneira melhor. Ele silenciosamente concorda com a opinião de Romeu. Deixar você e Ning aqui é a decisão mais sábia. Romeu sugere que todos votem pelo resultado mais justo. Ishigaki se vira para perguntar a Broshi-Seng, e ele não se opõe. Então a votação para decidir se você e Ning serão deixados para trás começa. 1 a 1, cada pessoa do grupo levanta a mão, deixando Sujin atônita. Até o professor Jirou concorda com Romeu. Antes de cada expedição, ele sempre se lembra de que será muito perigoso. Se ele estivesse na situação de você e Ning, ele também aceitaria feliz. Assim, o resultado é que 6 pessoas concordaram em deixar você e Ning para trás. Ishigaki se volta para perguntar a Bro Shizeng se ele tem alguma objeção. Ele apenas vê Shizeng sorrir e depois puxar sua faca. Quem quiser deixar seu irmão para trás, deve primeiro pisar sobre seu cadáver. Romeu grita de medo e culpa Bro Shesang, então exige que André entregue Yuan Ning a ele.
mas só recebe a recusa de André. Ele mesmo é um soldado. Este lugar é como um campo de batalha, e como soldado, ele não pode abandonar seu camarada em um lugar de morte. Em vez de votar para deixar você e Ning para trás, Bruce Zhang tem uma maneira melhor. Ele dá um passo à frente e soca Romeu no estômago. O próximo é um golpe no pescoço que faz Romeu desmaiar imediatamente. Então ele propõe a todos, sugerindo deixar esse cara para trás. Quem se opõe, levante a mão. A atmosfera é tensa. No final, ninguém se opõe à decisão de Brojesang. Então o fraco Romeu fica para trás para sacrificar sua vida para que os outros possam prosseguir. Enquanto eles correm, o professor Jiraiya avalia Brojesang. Ele é uma pessoa muito delicada. Primeiro, ele demonstra sua atitude e força para fazer as atitudes opostas das outras pessoas desaparecerem completamente. Além disso, a habilidade de Brojesang de controlar a psicologia também é muito impressionante, porque ao votar para decidir que uma pessoa viva deve morrer, todos carregam um sentimento de hesitação. Mas Brojesang sabe muito bem que Ishigaki e Kenji também odeiam Romeu, então não há como eles defenderem Romeu. Finalmente, eles encontraram a saída, escapando dessa pirâmide. Todo o grupo sente que renasceu. Sujin não pode atrasar e começa a procurar ervas para curar o veneno de você e Ning. Enquanto isso, Brojesang e André carregam pedras de volta para salvar o fraco Romeu. Ishigaki também começa a atribuir tarefas aos outros. Ele pede para Jing Hechuan e Wang Xian irem buscar comida. Kenji é responsável por ficar de olho em todos. Ele e o professor Jirar vão procurar armas dentro da pirâmide. Neste momento, o fraco Romeu acordou. Ele quer escapar, mas assim que se levanta, a porta se fecha imediatamente. Romeu só pode gritar e implorar por ajuda em desespero, sem saber que uma enorme criatura apareceu bem atrás dele. O grito aterrorizado de Romeu assusta o irmão Jezang e André. Sabendo que é tarde demais para salvar Romeu, eles também se viram e fogem. Imediatamente ao lado de Sujin, graças aos cuidados dedicados dela, Yuan Ning finalmente acordou, mas problemas continuam surgindo. Jing Hechuan está sendo perseguido por uma cobra. Ishigaki grita preocupado, perguntando sobre o paradeiro de Wang Xian e descobre que ele caiu no desfiladeiro. Justo quando o cara gordinho está prestes a morrer, a policial Kenji aparece e dispara várias vezes contra a cobra. No entanto, a cobra enlouquece e se vira para persegui-los. Neste momento, o irmão Jizang aparece com uma faca na mão, espeteando continuamente o corpo da cobra. Então ele é arremessado pelo animal para dentro do desfiladeiro. Yuan Ming, gritando desorientado, quer salvar o irmão Jizang, mas Ishigaki o impede. Ele tem certeza de que embaixo desse desfiladeiro há uma piscina de água. Caindo lá, o irmão Jizang não vai morrer. Então eles devem encontrar uma maneira de contornar isso primeiro e depois salvá-lo. Ao lado do irmão Jizang, após cair, ele também salva Wang Xian, que está apenas acordando. Wang Xian se assusta e o lembra de que na mão do irmão Jizang há uma enorme sanguessuga. Wang Xian não está muito melhor quando tem sanguessugas cobrindo suas costas. Depois de usar fogo para queimá-las por um tempo, eles finalmente escapam delas. Neste momento, o irmão Jizang nota algumas bolhas flutuando ao seu redor. Mesmo com Wang Xiang o avisando, ele ainda está curioso e toca em uma. A bolha estoura e um aroma perfumado surge. Então os dois colapsam no chão e desmaiam imediatamente. Enquanto isso, o grupo de Yuan Ning ainda está correndo montanha abaixo em busca deles. Enquanto caminham, Sujin avisa a todos para não tocarem aquelas bolhas. Após procurarem por um tempo, finalmente encontram o irmão Jizang e Wang Xiang desmaiados à beira do riacho. Um momento depois, o irmão Jizang acorda, e todo o grupo se reúne para discutir o próximo plano. Já faz um dia que eles não comem nem bebem nada, então por enquanto precisam descansar primeiro. Mas neste momento, uma flecha voa em direção a eles, assustando todo o grupo. Já é tarde demais. Eles foram cercados por um grupo de nativos. Eles não atacam imediatamente. Em vez disso, um homem que parece ser o líder se adianta na frente deles. Esse cara pode falar a língua moderna, surpreendendo a todos. O líder sabe que o professor Jiraiya pode ler e entender a escrita Golin, então ele o ameaça a revelar o paradeiro de um olho, porque um olho é a única pessoa neste mundo que pode entender a escrita Golin. O professor soa frio e explica ao líder quem é um olho. Ele não sabe. Aprendeu a escrever Golin com seu mestre. No entanto, seu mestre faleceu há 30 anos.
Há apenas uma característica da qual o professor Jiraiya pode se apoiar. Seu mestre também era cego de um olho. Após a conversa com o professor Jiraiya, todo o grupo é levado pelos nativos. Enquanto se movem, Ishigaki pergunta ao professor sobre algo que ele ainda não entende muito bem: o diálogo anterior entre o professor e os nativos. A pessoa que eles mencionaram é o mestre de Jiraiya, o Dr. Zuko, que faleceu há mais de 10 anos. Jiraiya não pode confirmar isso. É apenas uma especulação dele com base no que os nativos descreveram. Ele também acha isso muito semelhante ao seu mestre, pois o professor Zuko tinha 2 especialidades. Primeiro, arqueologia e depois, medicina. Após o período em que a Segunda Guerra Mundial eclodiu, as pessoas que possuíam 2 especialidades como seu mestre eram muito raras. Nesse momento, Bruce Jung se vira para perguntar sobre a condição de Yuan Ning. Ele já recebeu o antídoto do grupo nativo, então agora a toxina foi completamente eliminada. Seu braço também recuperou a sensação, então Bruce Jung puxa Yuan Ning para perto dele e sussurra: parece que esses nativos estão levando todo o grupo para a toca deles. Ele já olhou o mapa. O lugar para onde estão prestes a ir também está marcado nele. Então eles devem passar por ele. No entanto, se algo não estiver certo, ele deve avisar Yu e Ning com antecedência para se prepararem mentalmente e correrem imediatamente. Jing Hechuan anda enquanto solta um suspiro de alívio. Ele não sabe o que acontecerá a seguir, mas pelo menos ainda estão vivos por agora. Jairo também não tem certeza disso. Mais cedo, os nativos mencionaram medicina. Provavelmente os trouxeram aqui para tratar alguém, mas ele não sabe disso. Ele pode apenas contar com Sujin. Sujin também está muito preocupada. Ela é apenas uma estudante de medicina comum. E se ela não conseguir curá-los? Então todo o grupo está perdido. Finalmente eles chegaram à aldeia nativa. As pessoas aqui olham para eles e sorriem, deixando Wang Shang assustado. Eles olham para ele como se estivessem olhando para a comida. Nesse momento, o líder nativo aparece e para os outros nativos. Então ele chama a pessoa com conhecimento médico para segui-lo. Então o professor e Sujin seguem o nativo até a casa mais alta no topo da aldeia. Depois de andar mais um pouco, o nativo se vira para checar, então aponta sua lança furiosamente para o rosto de Sujin. Uma mulher não pode tratar seu rei. Só quando ele o lembra, o professor Jiraiya se recorda nos registros que o povo Goulin é muito patriarcal. Ele tentou explicar ao líder, mas ele se recusa absolutamente a ouvir. Justo quando está prestes a eliminar os dois, outro nativo aparece segurando um cachimbo e discute algo com o líder. Como Sujin não conhece a língua deles, Jiraiya precisa ficar no meio e traduzir para ela. O nativo com o cachimbo permite que Sujin trate seu rei, mas o líder ainda não concorda. Somente quando o que está com o cachimbo declara claramente que essa é a decisão do rei, ele relutantemente leva os dois mais longe, adentrando na caverna escura. Finalmente, eles chegam ao local onde está o rei do grupo nativo. Sujin não perde tempo e começa a diagnosticar sua doença imediatamente. Sua avaliação preliminar é que o rei parece ter febre malárica sul-americana. Essa doença nos tempos modernos não é nada digna de nota, mas para os povos primitivos desta ilha, se não tratada a tempo, a taxa de mortalidade é extremamente alta. Quanto ao tratamento, também é simples. Basta dar água suficiente ao rei e fazê-lo tomar remédios à base de quinino. No entanto, o problema aqui é que eles não têm remédios à base de quinino para ele. Sujin também pensou em outro método.